profecia de Apocalipse 13, verso 17, que fala de um governo mundial que irá controlar a compra e a venda, está para acontecer. Esse controle virá com a solução aos problemas sociais e naturais que têm assolado o nosso planeta. Pautas como o combate à desigualdade social, as mudanças climáticas, narcoterrorismo, corrupção e, entre outros, serão meios para avançar cada vez mais no controle social, através da moeda e da identidade digital. Há tempo, a elite econômica tem falado que precisamos passar por uma reinicialização e, assim, trazer uma nova ordem financeira e social, onde haverá o crédito social, salário mínimo universal e aonde as máquinas vão cada vez mais substituir o trabalho humano. Mas eles dizem, não se preocupem, você não terá nada, mas será feliz. O grande reset. Agora, esse Great Reset deles, então primeiro eu vou falar sobre esse Great Reset, e depois eu falo do que eu acredito que realmente é um grande reset financeiro. Esse grande reset do Fórum Econômico Mundial, honestamente, eu não engulo. Porque o que eles estão defendendo, e eles intitularam esse evento, foi em meio à pandemia, então, ao melhor estilo do Rahm Emanuel, que foi o secretário de gabinete do Barack Obama, que dizia que, olha, não vamos desperdiçar uma crise, é importante aproveitar uma crise para que a gente consiga fazer coisas que em tempos normais nós não conseguiríamos. Palavras do Rahm Emanuel. You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that, it's an opportunity to do things that you think you could not do before. E acho que é justamente isso que eles estão fazendo. Eles, a elite de Davos, as lideranças mundiais, porque abertamente o que eles estão defendendo é a redefinição do contrato social, seja lá o que isso quer dizer. Também estão fomentando a descarbonização da economia e fomentando muito aquela agenda ambientalista alarmista, que, na minha opinião, apenas empobrece a economia e não resolve os problemas do meio ambiente e não descarboniza a economia, mas isso até é um assunto para outro vídeo. E terceiro, o que eles chamam de stakeholder capitalism, ou capitalismo dos stakeholders, muito na linha de outra tendência, também ligada ao ambientalismo, que é o ESG, que também merece outro vídeo. Mas enfim, esse grande reset do Fórum Econômico Mundial me parece um pouco estilo lista de Papai Noel, com uma série de medidas, algumas não tão concretas, outras muito abstratas, amplas, e eu não sei realmente onde isso vai dar. Para mim é um pouco mais do mesmo, de fomentar menos livre mercado, como eu digo, essa agenda ambientalista que não resolve o meio ambiente, mas impede o crescimento econômico, impede a criação de riqueza e a distribuição de riqueza, especialmente naqueles países mais pobres, como na África. E essa ideia de mais controle, mais socialismo e menos indivíduo. Para mim, essa é a minha leitura desse grande reset que eles estão aproveitando a crise do Covid para tentar empurrar a goela abaixo da sociedade por meio de todas as lideranças que estão lá por trás do Fórum Econômico Mundial. Então esse é o grande reset deles, que, de novo, eu não engulo e eu não defendo. Mas sim tem um grande reset que pode acontecer, que, como eu disse, tem a ver com o sistema monetário que a gente está operando e também com o ciclo de endividamento dos países, que também está intrinsecamente ligado a esse sistema monetário. E a gente já teve um grande reset cerca de quase 50 anos atrás, quando em 1971 o presidente americano Richard Nixon anunciou em rede nacional de televisão que estava acabando com a conversibilidade do dólar. Esse foi o fim do chamado Acordo de Bretton Woods. Era o sistema monetário vigente até então, onde o dólar, o epicentro do sistema monetário, era conversível em ouro. E essa atitude do Nixon foi acabar com a conversibilidade do dólar em ouro. A partir desse momento, e isso foi um grande reset financeiro, e foi também um calote dos Estados Unidos diante do planeta todo, esse foi o reset que nós tivemos. Depois, isso foi em 71, depois em 85 tivemos não um reset, mas um acordo entre alguns países, Grã-Bretanha, França, Japão, Alemanha, Estados Unidos,
para desvalorizar o dólar, porque em 85 o dólar estava muito valorizado, especialmente no começo do ano, depois acabou se desvalorizando um pouco, mas houve esse acordo chamado Plaza Accord, porque ele ocorreu no Hotel Plaza de Nova York, e foi uma ideia, foi mais um acordo de desvalorizar a moeda americana. Não foi um grande reset financeiro, mas foi já, digamos, um primeiro sinal de algum problema nessa ordem monetária. E desde então que nós tivemos algumas crises importantes, como a crise de 2000, a bolha da Nasdaq, depois a grande crise financeira mundial, que foi em 2008, 2009, e agora, novamente, com a crise que o grande gatilho foi o Covid, mas a economia global já estava desacelerando e tinha alguns problemas, na minha visão, instáveis, que traziam instabilidade para a economia mundial. Mas o fato é que desde então, desde a pandemia, o mundo entrou ou intensificou esse ciclo de endividamento como nunca se viu antes. E hoje nós temos vários países, como o Japão, Estados Unidos, vários países na Europa, que estão muito endividados. O Japão é quase 240%, ou já deve ter passado de 240% do PIB o endividamento do Japão. Estados Unidos está batendo quase 110% do PIB, maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está nesse momento onde os países e o mundo inteiro cada vez mais endividado, especialmente endividamento público dos governos. E esse sistema monetário, onde o dólar segue sendo o epicentro do sistema, porém sem aquela âncora na commodity, sem essa referência. E como não temos mais nenhuma referência, os países, os bancos centrais, podem inflacionar a moeda como quiserem. A gente viu agora durante a crise da Covid, onde o Federal Reserve, em questão de 3 meses, imprimiu 3 trilhões de dólares. O balanço do Fed saiu de 4 trilhões para 7 trilhões em poucos meses. Isso não foi diferente no Japão, não foi diferente na Europa, não foi diferente na Inglaterra, todos os países imprimindo moeda da mesma forma. E até onde isso vai? Essa é a grande pergunta. Será que os países conseguirão seguir com essas políticas de inflacionar a moeda, de se endividar sem fim, com taxa de juros em zero ou negativos? Até quando o sistema vai aguentar? Essa, para mim, é a grande questão, e esse é o grande reset que em algum momento ocorrerá. Não vai ser esse ano, não vai ser ano que vem. Para mim, tem alguns anos pela frente, talvez algumas décadas. Talvez a gente nem veja isso na nossa vida, ou na minha vida. Talvez isso aconteça. Mas não é um estado de coisa sustentável e nem saudável. Esse processo que a gente tem visto, que começou praticamente em 71, quando houve esse grande reset financeiro, acabou o padrão ouro, né, ou vínculo ao ouro, é esse ciclo de alavancagem onde nunca é corrigido por desalavancagem. Ou qualquer processo real do sistema de desalavancar, de sanear balanços, reduzir o nível de endividamento, os bancos centrais acabam intervindo no sistema e reiniciando esse ciclo de endividamento. Então, claro que há alguma correção, há alguma desalavancagem, mas os bancos centrais seguem tentando enfiar crédito goela abaixo. Em algum momento, isso vai dar um reset, até porque essas dívidas dos governos, na minha visão e pelo que eu analiso, pelo que vários analistas dizem, isso até é um ponto importante, não é apenas eu que estou dizendo. Tem vários economistas, investidores, o Ray Dalio. You have a new book out, A Template for Understanding Big Debt Crises. And Ray, to me, the underlying message of this book is that history is doomed to repeat itself. Have I got that right? Yeah, everything happens over and over again for similar cause-effect relationships, right? So, that sounds like an awfully depressing reality. Does it need to be a depressing reality? Well, I mean, it's like any reality. You got to embrace the reality and know how to deal with it. There are debt cycles, and debt cycles provide great opportunities, and they provide real problems. So I think it's just like a progression, a disease that progresses. And the reason I wrote the book was just a compendium of research that I wrote mostly before the financial crisis. And it's because I think it's essential
for everybody to understand the sequence of events, the logical sequence of events that makes these all the same. So, as you know, there's 48 of them in there. They all play out pretty much the same way, except there are inflationary and deflationary ones depending on the currency. But basically, I'm in 60 pages. I just want to convey that template. So let's talk about one of the... John Malden, o Stuhlberger aqui no Brasil, Jim Rogers, enfim, temos vários analistas que falam a mesma coisa. Esse grande reset, um grande calote de dívida global, algum momento vai chegar, porque as dívidas são insustentáveis. Se a gente considerar os Estados Unidos e todas as suas obrigações que não estão cobertas, seu passivo a descoberto, que eles chamam de unfunded liabilities, a dívida americana é impagável. Então esse grande reset financeiro, será que vai dar em algum novo padrão monetário? Será que teremos o dólar de volta lastreado no ouro? Ou alguma outra moeda nacional? De repente, o yuan chinês? Não creio. Ou então a moeda do FMI, o Special Drawing Rights, direitos especiais de saque, pode vir a ser a moeda global? Ou teremos uma outra entidade supranacional emitindo a moeda global de todo o mundo? Mas que para isso acontecer, uma grande crise, ou uma combinação de crises, virá para dar início a este grande reset. Amigos, um dos programas de finanças, né, de investimentos mais importantes do mundo é o famoso Squawk Box. Squawk Box é um programa lá da CNBC que ele é feito ali pertinho de Wall Street, lá em Nova York. E é um dos programas que traz sempre os grandes mentores, né, do mercado financeiro e dos investimentos a nível global. E aí, agora no dia 29 de outubro, véspera, né, do Halloween, eles estavam ali fazendo um programa especial sobre o aniversário de 96 anos daquela terça-feira sombria que marcou a quebra da Bolsa de Nova York no ano de 1929. Ou seja, eles estavam nesse dia 29 de outubro de 2029 lembrando da crise de 29. E aí, meus amigos, obviamente estava ali o apresentador Andrew Sorkin, né? O Andrew Sorkin que acabou de lançar um livro falando sobre a crise de 29 e meio que querendo dizer para as pessoas que uma nova crise de 29 está chegando. Ele foi junto, inclusive, com o Lauro Fink, lá da Pedra Escura, lá no programa 60 Minutes, para falar sobre isso exatamente, botar na galera ali um medo de que uma nova crise de 29 está chegando. E nesse programa do dia... esse agora do dia 29 foi muito estranho. O que acontece? Eles estão entrevistando ali um especialista em finanças, e lembrando que a gente está falando daquele que é considerado o maior programa de finanças, programa televisivo de finanças do planeta, e eles estão ali, né, entrevistando um especialista, e o especialista fala, quando o sistema quebrar, e aí a apresentadora fala, não, se o sistema quebrar, ele fala, não, vai quebrar. O sistema vai quebrar. E aí, na hora que ele fala isso, o Andrew Sorkin, que é o apresentador, que acabou de lançar esse livro sobre a crise 29, ele dá uma risadinha assim, né? E tal, uma risadinha, um sorriso meio amarelo, né? E é claro que quando você olha isso, realmente, você poderia perguntar, Daniel, existe motivo para preocupação? Cara, existem muitos motivos para preocupação, porque parece que sim, eles estão fazendo um novo dump, né? Lembra do pump and dump? Inflar a bolha, estourar a bolha. Meus amigos, essas bolhas estão prestes a estourar. É o que tudo indica, mas eles estão querendo aumentar o medo das pessoas e fazer as pessoas venderem todas as suas posições para que eles consigam fazer, mais uma vez, uma gigantesca transferência de riqueza. Perfeito? Então, é claro, tem motivo para se preocupar. A gente tem ali problemas econômicos atuais, né? O investimento excessivo em inteligência artificial sem o devido retorno, demissões em empresas de tecnologia, né? Algumas pessoas estão dizendo que o mercado vai quebrar por causa do carry trade lá no Japão, né? Então, lembrando que o carry trade é aquela história, né, que o Japão sempre emprestou dinheiro com juros muito pequenos. Então, o cara pegava dinheiro emprestado no Japão, investia em outro lugar que dava mais retorno, pegava o retorno, botava no bolso e devolvia o dinheiro que ele pegou emprestado para o Japão. Mas se o Japão, de repente, sobe a sua taxa de juros, isso destrói esse carry trade e faz com que os caras que pegaram o dinheiro emprestado no Japão não tenham o suficiente para
devolver esse empréstimo. Então, isso é muito preocupante. Ao mesmo tempo que um dos maiores comentaristas do planeta na área de finanças, que é o Andrew Sorkin, está trazendo não só esse livro, mas essa ideia de que uma nova crise 29 está chegando, uma das maiores revistas de economia do planeta, inclusive o nome da revista é O Economista, ou A Economist, The Economist. Meus amigos, nessa revista, a gente viu um alerta também sendo trazido agora pelo Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan. Então, amigos, não só o programa Squawk Box e o Andrew Sorkin da CNBC estão falando que vai quebrar a economia, o crash está chegando, mas a revista Economist também está dizendo isso. Muitos ativos, alertou o Jamie Dimon, né, em meados de outubro, parecem estar entrando no território de bolha, como ele falou, né? E a gente sabe que sua voz tem peso não apenas por ele comandar o maior banco dos Estados Unidos, que é o JP Morgan Chase, mas também por ele fazer parte de um grupo de pessoas que traz cada vez com mais força essa opinião. Todos eles têm razão num ponto, né? A valorização de muitos ativos está vertiginosamente alta. Recentemente ali, a gente viu movimentações muito estranhas no mercado, né? Agora, embora os maiores nomes de Wall Street possam alertar sobre uma possível queda, né? A revista Economist vai dizer, eles não vão conseguir te falar quando isso vai acontecer, né? Então, a gente está de olho aqui, acompanhando essa narrativa, acompanhando esse alerta, e entendendo que por trás disso tem uma estratégia de transferência de riqueza, estratégia de aumentar o poder estatal, reduzindo o poder social. Perfeito? Como se preparar para isto? Pois sabemos que quando vier, não nos encaixaremos mais nesta sociedade, pois o que será imposto vai contra a lei de Deus. Nosso destino será mudar para o campo, plantar nosso próprio alimento. Mas essa transição deve ser feita de uma maneira bem planejada e bem pensada mesmo. Oração em primeiro lugar e organização financeira. E se você está endividado ou sem condições de adquirir uma chácara, vão algumas orientações de como se organizar financeiramente. Primeiro, seja fiel a Deus no dízimo e na oferta. Coloque ele sempre em primeiro lugar na sua vida, inclusive quando se trata da parte financeira. Quando você faz isto, sinaliza que você não é servo do dinheiro, mas sim de Deus. Pois o endividamento acaba acontecendo porque muitas vezes nos colocamos em uma situação de servo do dinheiro. Como diz em Provérbios 3, verso 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é raro por aí ver testemunho de pessoas que dizem que, sendo fiel a Deus, mesmo ganhando pouco, o dinheiro rende no mês. Isto porque, colocando o eterno em primeiro lugar, você irá ter sabedoria em como administrar suas finanças, e não sairá por aí gastando com coisas supérfluas ou que te traga vaidade. O verdadeiro servo de Deus é humilde e, com isto em mente, não se sente na vontade de adquirir bens além da sua situação para se ostentar. Segundo, faça uma lista dos seus gastos, veja o que não é necessário e elimine. Na descrição, colocarei o link do PDF do livro Embaixadores de Cristo, que tem essa planilha detalhada. Terceiro, procure eliminar parcelas no cartão e faça a lista do que está devendo e procure quitar tudo. Com isto, corte gastos desnecessários para direcionar aos pagamentos destas dívidas e, se possível, venda algum bem que não seja útil para você. Também procure fazer uns ganhos extras, os famosos bicos. Ou seja, o terceiro passo é uma total guerra às dívidas. Quarto, conforme vai eliminando as dívidas, vai sobrando mais dinheiro. Comece então a poupar. Você vai criar a reserva de emergência, seja colocando em cofre físico aí na sua casa ou abrindo uma caixinha em alguma fintech, como a PicPay, Nubank, Inter, RecargaPay ou alguma outra de sua preferência, e vai colocar todo mês um valor até que essa reserva chegue a 7 vezes mais do que seu salário. Esse valor você só irá mexer em caso de emergência, como o próprio nome diz. Quinto, faça seu dinheiro multiplicar aplicando em um negócio ou investindo em mercado de ações. O detalhe sobre o mercado de ações é que leva tempo para dar o retorno, no mínimo 5 anos. Não sabemos se até lá não teremos já passado pelo grande reset. Se for entrar em ações, procure diversificar. Escolha pelo menos 15 ações dentro da sua estratégia. Tenha já sua reserva de emergência montada, todo mês tenha valores para investir nas suas empresas escolhidas.
Também não se deixe levar pelas notícias, pois assim não irá vender na alta e comprar na baixa. Quanto à orientação para se ter estratégia, procure se orientar com consultorias como o Clube do Valor, a Move ou uma outra da sua confiança. Irei deixar na descrição o link do vídeo da Camila Russo, onde ela fala sobre investimentos para iniciantes. Mas para investir, você deve estudar bem e procurar uma estratégia para suas ações. Sexto e último. Já com o dinheiro, veja a chácara para adquirir. Antes, procure famílias que também estão dispostas a emigrar para o campo. Porque o trabalho rural é desafiador e, se sua família for pequena, é recomendável unir com outra. Peça também orientação com pessoas que já têm experiências e, acima de tudo, de Deus. Não faça nada desesperado. E essa semana aconteceu um fato que não dá para ignorar. E foi uma notícia que saiu em todos os portais, que o Reino Unido estará implementando até o final de 2026 uma identidade digital obrigatória. Gratuita, como eles dizem, mas obrigatória. Quem não tiver esse tipo de identificação não trabalhará no Reino Unido. Essa medida foi anunciada pelo Keir Starmer, o primeiro-ministro, que diz buscar ali responder a pressões políticas e eleitorais sobre imigração. Coisa nenhuma, todo mundo sabe disso, o cara faz parte do movimento que fez com que boa parte da Europa esteja dessa maneira. Lembrando que o Starmer é do Partido Trabalhista, é o Partido Trabalhista dos caras lá, então você já sabe. E quanto tempo até chegarem essas inovações aqui para os nossos lados? Com tudo isso atrelado a CBDCs, as moedas digitais controladas por governos, mais vigilância extensa por inteligência artificial. Eu digo para vocês, não vai demorar muito. Controle, galera, somente controle. É só nisso que eles pensam. Bom, isso aí não é novidade para ninguém, é tendência, 2030 tá aí. Mas vamos lá, veio então a notícia mais importante da semana, eu diria que até de décadas, para quem sabe ler nas entrelinhas. O Trump chamou 800 generais e tiveram que vir com urgência para essa reunião militares que estavam espalhados pelo mundo inteiro. Isso com certeza não é comum. E ele deu vários recados nessa reunião. Começou dizendo que quem não tivesse satisfeito ali poderia levantar-se e ir embora. Já chegou metendo os dois pés no peito, dizendo mais uma vez que eles têm um poder destrutivo inimaginável. E falou também nessa mesma reunião que o Putin deveria acabar imediatamente com a guerra, e acabou sobrando para todo mundo aí nesse encontro. O atual chefe do Pentágono, o Pete Hegseth, que agora é chamado de secretário da guerra nos Estados Unidos, porque deixou de ser um ministério da defesa e virou, tipo assim, um ministério da guerra, não é mais da defesa. Isso já comunica muita coisa. E o cara disse também ali que não aceitará mais generais acima do peso, portanto todo mundo vai ter que malhar e se apresentar de 2 em 2 anos, e que não haverá mais espaço para wokeismo e lacração, pois a nova doutrina é o civis pacem in parabellum, ou seja, paz através da força. Eu de verdade, pessoal, acredito, eu aqui falando, que isso tudo faz parte de um teatro. Operacional, claro, mas um teatro. Pegue, por exemplo, as falas do Trump nessa semana, chamando mais uma vez a Rússia de tigre de papel, liberando a OTAN para sapecar ali a Rússia. Trump agora afirma numa nova posição que a Ucrânia deve recuperar o seu território original, e até poucos meses atrás ele sugeria que a Ucrânia poderia aceitar a perda de um pedacinho dos territórios deles para a Rússia, e agora o Trump acordou virado no giraia e resolveu então apoiar o Zelensky e a União Europeia, inclusive autorizando mísseis de longo alcance, ou seja, que chegariam em território russo com mais facilidade. Pensa, ou esse cara é maluco de pedra, eu não descarto nenhuma possibilidade, ou eles todos tomam um chazinho das 5 escondido nos bastidores e ficam ali cada um com seu botãozinho vermelho, tipo, ó, se eu quisesse, hein? Não é de se pensar isso daí? Fora que os Estados Unidos compram 1/4 do seu urânio da própria Rússia. Eu acredito que esses atores aí desse teatro estão levando o mundo propositalmente para esse cenário. Lembrando que na época da Segunda G, as movimentações começaram em 1930, justamente por conta da quebra da Bolsa de 29, a situação foi escalando até grandes empresários e banqueiros passarem a financiar a ambos os lados. Acabaram quebrando a Europa e depois participaram da reconstrução, lucrando absurdas fortunas. E eu creio pessoalmente que o nosso grande crash começou em 2019. Para mim, mudou totalmente o eixo do mundo. Aquilo foi um reset. Agora, provavelmente, querem outro. Você entendeu a profundidade dessa toca de coelho? E quais seriam, então, as implicações de um terceiro conflito se ele começasse agora? Bom, existem diversas leituras de cenário, previsões por alguns órgãos muito competentes e outros bem fanfarrões, mas a gente vai minerando essas informações e vai trazendo por aqui. Mas vamos supor que os Estados Unidos, a China e a Rússia entrassem com tudo em um conflito desses. O primeiro cenário que a gente poderia ler é provavelmente uma expansão do que já está rolando ali na Ucrânia, tendo conflitos em pontos específicos, com o uso absurdo de drones e dispositivos e veículos não tripulados, e que caminharia ali concomitantemente com a guerra de trincheira. É basicamente que tudo que a gente já viu, pelo menos quem acompanha ali, né, o que rola ali
e não é nada bonito, espalhando para outros países ali, envolvendo Polônia, Lituânia, República Tcheca, Alemanha, Bielorrússia, podendo chegar até a Dinamarca ali em cima num primeiro momento. Isso se a Rússia não se sentisse totalmente encurralada e começasse a lançar então os seus brinquedinhos, o que poderia trazer uma resposta imediata de alguns países nucleares, principalmente os Estados Unidos, e se isso acontecer, acerte o teu caminho com o senhor aí, porque daí para frente é só o farelo. De qualquer forma, o mais imediato aqui, sentido principalmente por nós do hemisfério sul aqui, seria uma quebra da cadeia de fornecimento de commodities, que são as matérias-primas básicas, e também produtos. Com certeza, isso também aconteceria no mundo inteiro, já que além da cadeia global deixar de funcionar, a velha logística complexa que nós conhecemos e tudo que é insumo seria destinado a esforços de guerra. Foi exatamente o que aconteceu na segunda G. Desde soja para alimentar os animais que virarão carne, até nosso arroz e feijão, toda a cadeia produtiva, passando também por aço e eletrônicos. Outra coisa que veremos muito rapidamente seria uma dança das cadeiras. Quais países se juntariam em quais blocos, por exemplo? Hoje dá até para intuir que o Brasil se uniria para o eixo China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Também teríamos sérios problemas com a internet, tanto pela possibilidade da sabotagem dos cabos que estão no mar, como por supressão de uso pelos Estados Unidos. Sim, eles podem fazer isso e fariam em uma guerra, não tenha dúvida. Tipo diminuírem ou até cortarem o sinal de alguns países se acharem necessário. Nessa aí, o GPS vai para o saco também, o que seria mais um problema para toda a cadeia logística. Hoje, as máquinas que operam na nossa agricultura, em grande parte, usam georreferenciamento. Isso tudo desencadearia um caos sem precedente no mundo. Pense que só aqui no Brasil 88% das pessoas já compram pela internet. Olha que pancada, mano. E tem também o problema da rede elétrica, que hoje trabalha em simbiose com a internet, o que significaria blackouts esporádicos e até apagões gerais com mais frequência. Daí é aquele velho trinômio: desespero, desordem e delinquência. Em um cenário menos devastador, teríamos somente ali o comprometimento da cadeia de abastecimento de combustíveis, devido a 30% do nosso petróleo ser importado, principalmente o diesel da Rússia. Pessoal, sem diesel, sem caminhão, que são aí 63% do nosso transporte. Aí já não chega arroz, feijão, fertilizantes, insumos, produtos eletrônicos, aço e mercadorias básicas do dia a dia. Repito mais uma vez aqui, sem alarmismos, a gente já fala isso há anos, e olhe a posição que o mundo está hoje. As grandes cidades seriam imediatamente afetadas. Muitas casas hoje em dia, muitos apartamentos, não têm sequer fogões. Eu tinha um amigo que era assim, era só iFood e restaurante. Eu não estou aqui para te criticar nem ficar mandando regra para ninguém, eu só estou narrando um fato. O meu intuito aqui é te despertar e ajudar no que for possível. Porque como a gente bem sabe, preparação é tudo. Toda casa começa por um alicerce. E o fato mais recente é que os Estados Unidos resolveram peitar tudo e todos. Se é inteligente isso, eu não sei. E nós veremos em breve se isso tudo é um blefe, se é sério, se a China vai retrair ou vai pro tudo ou nada junto com a Rússia, e quem vai dançar com quem nesse baile da destruição. Não há dados oficiais ainda, nem da Rússia nem da Ucrânia, mas estima-se que já se perderam 350 mil almas ali nesse conflito, somando os dois lados, já sendo considerado o maior número desde a segunda G. Por isso que eu creio pessoalmente que nós já estamos na terceira. O povo só não percebeu ainda. Na segunda, só foi considerada mundial quando em 1941 os Estados Unidos entraram para os aliados. Agora voltando ao que nós podemos fazer aqui dentro desse nosso universo de preparação. Continuar com o que a gente já vem fazendo, aprendendo cada vez mais, cuidando dos nossos estoques e com todas as nossas vigilâncias aí, que já é bem comum a todo mundo. Mas existem comunidades em vários lugares do planeta que despertam diariamente e estão se juntando em busca de autossuficiência frente aos desafios do nosso tempo. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para te inspirar também. E é claro que eu já estou indo para o extremo aqui, né? Vou mostrar comunidades voltadas para a autossuficiência, sair dos grandes centros. A maioria delas, pessoal, é mais preocupada com a parte ecológica, climática, e muitas, assim como a maioria das pessoas, sequer tem noção de que temos um possível grande conflito no horizonte. Mas tem muitas ideias boas nessas comunidades. Eu destaco aqui um projeto bem legal do Reino Unido, chamado Wild Minds Community. Esse pessoal planta, lida com criação, distribui tarefas entre os moradores e vivem numa comunidade rural no sudoeste da Inglaterra. Um projeto muito bacana, tem até canal no YouTube aqui, bem legal. Eles têm vídeo shorts, né? Eu acho até que deveriam ter vídeos mais compridos. Geralmente a galera do homestead, a galera da preparação gosta de vídeos de aprendizado. Mas enfim, eles colocam aí nos shorts, dá para ter uma ideia. Tem também uma coisa que pouca gente conhece, chama-se Fazenda Eitam. Fica localizada em Israel, ao sul de Belém e ao leste de Jerusalém.
Isso é parte de um movimento chamado Uri Eretz, que quase ninguém conhece, mas são tipo uns homesteaders de Israel. E só aqui você vai saber disso. E é uma galera que está voltando lá para viver de uma forma praticamente bíblica, e isso por si só já é profético, galera. Para quem crê aí, já é um sinal bem claro do que fala no livrinho da capa preta. Já nos Estados Unidos, existem diversas comunidades de homesteaders, que é a galera que vai viver no mato para ser autossuficiente, tipo plantando, criando galinha, vaca, coelho, cabra e tudo mais. Lá a tendência é mais cada um no seu canto, não tem muito esse lance de coletividade, é mais fechado em famílias mesmo. E por que eu bato tanto nessa tecla de cidades pequenas, comunidades rurais enxutas, já sabendo, claro, que não é fácil, ninguém falou que é? Bom, o primeiro motivo é óbvio, é depender menos do Estado, do sistema, seja como você chame. Mas um outro fator muito importante que já é sentido em estados americanos e até em países europeus é a diminuição gradual da produção agrícola. Muita gente já está sentindo isso, por conta de alguns fatores, entre eles, legislações ambientais extremas. E quando você faz parte de uma comunidade que planta a própria comida, cria os próprios animais e tem a sua própria água, esse risco não cessa, mas diminui muito. É uma utopia viver dessa forma? Pode ser que sim, porém é possível e tem gente fazendo. É mais ou menos como nós vivemos aqui, na nossa realidade. Só que aqui não existe um comitê de organização central, nem condomínio. Aqui, a maior moeda é a ajuda mútua. Meu vizinho me ajuda, no outro dia eu o ajudo. Claro, cada um com a sua cerquinha. E falando em utopia, tem um projeto muito interessante, que é do sistema, né, dos Globa, envolve a Oscar November Uniforme e toda essa galerinha do bem aí, que a gente já bem conhece. Porém, dá para utilizar muitas ideias que esses caras tiveram, adaptadas aqui para o Brasil ou para onde você estiver assistindo esse vídeo aí. Eu estou falando das Regen Villages, que foram criadas pelo empresário James Ehrlich, que se inspirou em estudos sobre comunidades intencionais e ecovilas. Ecovilas, galera, guarde esse nome. É tipo uma galera um pouco mais hippie e moderna, que são essas comunidades rurais, com casas em meio a pomares comunitários, banheiro seco sustentável, é mais ou menos essa pegada aí. E esse projeto visa desenvolver comunidades autossustentáveis e resilientes, que sejam capazes de gerar a sua própria comida, água e energia dentro de um conceito chamado ciclo fechado. É um conceito mais holístico, eu diria, mas totalmente válido. E eu não gosto muito porque tem essa parada aí das cidades resilientes. Mas vamos pegar o que é bom. Esse Regen Villages, como eu já disse, é baseado nas ecovilas, que é um conceito que nasceu em 1991 com o filósofo e ambientalista americano Robert Gilman, que definiu que as ecovilas seriam como assentamentos humanos que contêm tudo o que é essencial para a vida, buscando harmonia com a natureza. E é bem legal, pessoal, porque a base do negócio é a permacultura. Deem uma pesquisada aí, tem gente que já conhece, mas é bom salientar mais uma vez. Permacultura e agrofloresta. Procura esse troço aí que é sensacional. Tipo, dá para implementar tudo? Não, mas dá para você aprender muita coisa com esses ensinamentos. E essas ecovilas também promoveriam bioconstruções, energias renováveis, produção de elementos orgânicos. Isso tudo, pessoal, a gente pode usar muito bem para as nossas preparações. Por que não? E existem várias ecovilas no Brasil. É meio difícil de achar aí, mas se você procurar na internet você encontra. Bom, e a primeira vila piloto desse Regen Villages, que foi baseado, né, nesse conceito de ecovila, seria construída na Holanda em 2017, promovendo ali umas coisas muito legais, tipo fazendas verticais, sistema circular de recursos, energias renováveis e tal, coisa e tal. Porém, eu não achei nada a respeito recentemente. Eu procurei, vasculhei a internet para ver se eu encontrava esse projeto para trazer para vocês, mas não encontrei. Não sei dizer se ele não foi para frente, se ainda existe, ou se o pessoal não quer divulgar mais, né, cara? Fizeram um circuitinho deles ali e chega, vamos ficar aqui sossegado. Mas dá para deduzir o porquê que alguns projetos como esse às vezes não vão para frente. Vou colocar de cara aqui que o europeu padrão hoje em dia geralmente pensa muito pelo prisma estético e é muito pautado no materialismo. E essa nova geração tem muito disso, inclusive. Tudo é a plástica da coisa, a arquitetura, a beleza, a tecnologia e blá blá blá. E botar a mão na massa mesmo que é bom, nada. Quando você vai viver no campo, existe uma conexão muito mais forte, naturalmente, com o seu lado animal. Aqui você tem que afiar os seus instintos para saber como se programar, por exemplo, para tempestades no verão e geadas no inverno. Obviamente que depende da região que você mora. Tem a parte da agricultura que não é fácil, é necessário lidar com criação, com a procriação e controle dessas criações, alimentação dos animais, o abate, o descarne, armazenar, tudo isso se você quiser comer carne, claro, de forma autossustentável. Essas coisas têm cheiro, têm textura e todo um ciclo espetacular de renascimento. Eu já deixo uma outra dica muito importante aqui, quem não conhece ainda,
pesquise por Sisteminha Embrapa. Vou até deixar aqui no link da descrição, isso é muito importante, pessoal, para você aprender a planejar com inteligência o seu refúgio. Por exemplo, com 500 metros quadrados e com a água de um tanque de peixes, você rega a horta, as hortaliças e verduras que crescem e sobram. Você alimenta os animais. Com o esterco dos animais você faz compostagem. Com a compostagem você cria um minhocário que vai afofar a terra e proporcionar mais comida. É muito massa, pessoal. É um ciclo perfeito que esses caras desenvolveram e tudo que é bom a gente tem que aplaudir e colocar em prática. É um projeto brasileiro que funciona muito bem há anos e ainda tem gente que consegue fazer tudo isso em áreas menores ainda. Concluindo aqui, a vida no campo não é fácil, não é modinha ou para quem vive uma fantasia. É vida real. Isso para mim é mais que um estilo de vida, é um seguro. Portanto, se você deseja morar no campo, abandone todas as suas ilusões. Se você gostar de silêncio, de abundância de alimentos e principalmente liberdade, que é algo caríssimo nos dias de hoje, então esse estilo de vida pode ser o que você está procurando. E é como a gente sempre diz por aqui, comece pelo básico, conhecendo a cidade do interior, identificando oportunidades de se sustentar de forma remota ou até mesmo física nessas cidades. E aí, conhecendo a região que você escolheu, dá para ir escalando e até viver no campo e quem sabe até encontrar uma comunidade ideal. No fim, o que importa diante desse cenário mundial que está sendo montado é primeiramente a sua fé para te guardar, a sua engenhosidade para construir e o que você estocou de alimentos, medicamentos e ferramentas. Eu espero